Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro. E falando ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, que preside a comissão do voto impresso no Congresso Nacional. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, Lívia, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós que agradecemos. Deputado, nós já conversamos inúmeras vezes aqui na Jovem Pan e antes do recesso houve aquela troca de integrantes da comissão do voto impresso e ficou, pelo menos, a impressão de que não seria mais aprovado o voto impresso, mas a discussão ganha uma sobrevida e é possível que esse assunto volte à tona agora no retorno do recesso. Eu pergunto para o senhor, essas declarações do presidente Jair Bolsonaro prejudicam ainda mais essa discussão no Congresso ou podem ajudar? Eu acredito que nesse momento elas não alteram o cenário, né? O presidente está reforçando uma convicção dele, mas a situação lá já foi contaminada pelo jogo político, infelizmente. A comissão vinha num trabalho muito sereno, nós ouvimos quase 30 especialistas, entre técnicos, juristas, enfim, e todos fizeram considerações super importantes e o clima vinha nesse jeito, como pessoas que eram contra, mas estavam ali aprendendo e até mudaram de posição, e a tendência era de que haveria uma aprovação da comissão, até porque esse assunto já foi debatido no Congresso outras vezes, foi aprovado com praticamente unanimidade, não era nada estranho no Congresso. Mas hoje o Brasil vive parece que uma insanidade coletiva. Politiza-se tudo, deixa o mérito para o final, aliás, para pano de... ignora-se o mérito e o que importa é a tensão política. E, em seguida, houve, claro, uma atuação do Supremo Tribunal Federal e do TSE, que acabou distorcendo um tanto a visão dos partidos e a situação ficou muito difícil na comissão. E eu não vejo que essa live do presidente venha alterar a situação política na comissão do voto impresso, que vai votar na quinta-feira. Cristina? Bom dia, deputado. Eu vou aproveitar e repetir uma pergunta que eu fiz no outro dia no programa Pingos nos Is, em entrevista ao deputado Felipe Barros. Você está dizendo aí que a live do presidente, na sua opinião, não altera os votos dos integrantes da comissão especial. E as manifestações que estão programadas para o dia 1º, o povo na rua, isso pode ter algum efeito, na sua opinião? O político sempre teme o povo, né? Ele precisa do voto para chegar ao mandato, para exercer o mandato, para voltar ao mandato. Então, essa sim é uma pressão que pode vir a ter influência em quem tem votos cuja a base eleitoral vai estar ali um tanto envolvida nessas manifestações, né? Especialmente aqueles deputados que falam mais com esse público um tanto formador de opinião, mais crítico. Esse é sempre mais sensível a manifestações populares, diferente daquele que apenas tem o seu eleitor, na verdade, são prefeitos e vereadores, né, que acabam tendo influência nos grotões, porque a prefeitura é o maior empregador da cidade pequena, né, e as famílias ficam muito amarradas a isso. Esse é um deputado menos sensível a manifestações. Então, há os dois perfis na comissão. Então, dependendo do tamanho das manifestações, talvez haja alguma influência, sim, na formação da vontade ali da comissão. José Maria Trindade. Pois é, deputado, muito bom dia. Eu entendo que o processo eleitoral é cultural, não é uma disputa técnica, né? É cultural, porque tecnicamente não há como debater as eleições e nem existe o voto auditável por ser voto secreto, né? O senhor viu alguma novidade apresentada ontem pelo presidente e seus assessores ali sobre fraudes eleitorais? Zé Maria, eu confesso que eu não assisti a live, tá? Eu tinha um outro compromisso e qualquer coisa que fosse apresentada ali também não mudaria a minha convicção. Por isso que eu também não fiz esforço para assistir. Eu não acredito que o melhor sistema seja esse que nós temos. Ele, como alguns técnicos dizem, oferece uma chamada segurança por obscuridade. Você não consegue provar nada, né? E não é para ser assim. O sistema é para ser compreendido pelas pessoas. O mais simples dos homens tem que compreender e confiar
Ele tem que entender qual é o caminho que o voto dele segue. Hoje, o nosso sistema não oferece isso. Você tem que ter uma fé no software. Vai lá, digita e acredita que o que foi registrado é o que você digitou. Depois ele totaliza. Se você tiver dúvida, ele apenas vai repetir o resultado totalizado. Não há como fazer uma recontagem, caso haja uma situação em que a dúvida seja de muita gente e que venha a contaminar a legitimidade daquele que foi eleito através dessa escolha. E essa crítica eu faço já desde moleque, quando o sistema começou a ser implementado. Eu não sonhava nem ser deputado, nem ser jornalista, nada disso, mas eu não entendia por que a gente estava abrindo mão da hipótese de recontagem em troca de uma velocidade para uma escolha cujo escolhido vai ocupar o cargo 2 meses depois apenas. Eu nunca vi sentido naquilo, né? E agora, você vê, desde 2014, começa um processo de questionamento desse sistema. Num primeiro momento, havia um deslumbramento com a tecnologia. Era natural, todo mundo achou muito legal e era um orgulho nacional. A partir de 2014, começa a sociedade a desconfiar, uma parte dela. E isso vai aumentando e vai ampliar ainda mais, porque as pessoas passam a ter mais familiaridade com softwares, com sistemas e sabem que esses sistemas são vulneráveis. Todos os técnicos que tiveram na comissão, eles apontaram, é conceitual, tudo que é eletrônico vai ter sempre uma porta. A gente tem sempre que fazer o jogo de gato e rato para ficar fechando. O TSE, ele alega que o sistema é inviolável. Do jeito que o TSE fala, ele resolveu o problema da humanidade. A Jovem Pan acabou de noticiar aí o número de ataques cibernéticos, mais de, milhões de ataques cibernéticos. O Brasil é o 5º país que mais sofre ataque cibernético. E o TSE está ali com a solução para o mundo. O mundo precisa conhecer o TSE, que ele construiu um sistema absolutamente inviolável. Lívia? Deputado, durante a live, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil dispõe de recursos para implementar o voto impresso e afirmou que a garantia foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas ele não falou sobre o custo exato. Então, eu pergunto ao senhor, qual que é o valor exato do custo do projeto para o Brasil? Não há esse valor exato, porque não há como você fazer uma tomada de preço ainda sobre as impressoras que seriam necessárias e precisa definir quais são os equipamentos a serem usados. O que a comissão discute, o Congresso discute, é o conceito. A gente não vai discutir lá qual que é a marca da impressora que vai ser acoplada nas urnas. Por isso que eu não consigo afirmar em custos. O TSE às vezes estima em 1,5 bilhão, às vezes estima em 2, mas o TSE tem bastante dinheiro também, basta ver a sede deles. Então, o problema não é orçamento, não. Deputado Paulo Eduardo Martins, que preside a Comissão do Voto Impresso na Câmara. Mais uma vez, obrigado pela atenção, gentileza. Bom trabalho. Obrigado, bom trabalho para vocês, um bom final de semana a todos. Igualmente.